Vamos abrir a Bíblia nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, do versículo 41 ao 47. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Diga, perseveravam. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais que se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério, ou seja, necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, ou pureza, ou humildade, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Diga, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Pronto. Podeis sentar, irmãos. Com a sua Bíblia aberta, vai agora para o último versículo do livro dos Atos. Último versículo. Pregando o reino de Deus e ensinando o quê? O reino de Deus, com toda a liberdade, as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Atenção, quando Paulo diz sem impedimento algum, Paulo estava preso, uma espécie de prisão domiciliar. Mais um pouco de tempo ele sai dali para ser degolado. Quando Paulo chega nessa última parte da vida dele, ele já tinha passado por toda espécie de sofrimento e de tentação ou provação, todo tipo, perseguição de fora, perseguição de dentro, tentação satânica, diabólica, doença, sentimento de culpa. Algumas vezes ele diz isso de forma clara: não sai da minha mente. Paulo diz: a maldade que eu fiz com os meus irmãos, por causa do zelo que eu tinha na lei, eu pratiquei atrocidades e consenti com muitas delas. A morte de Estevão por apedrejamento, e depois de morto, Paulo ainda levou, ou foi entregue para ele,
uma parte da vestimenta de Estevão, a capa. Aquela cena dele vendo aquele homem cheio do Espírito Santo sendo apedrejado, e ele vendo e assistindo os últimos segundos da vida de Estevão, quando Estevão diz: Senhor, recebe agora o meu espírito. Senhor, não imputes a eles a maldade que fizeram comigo. Aquela cena de Estevão morrendo, todo ferido, sangrando, com várias partes do seu corpo quebrada, porque a morte por apedrejamento era uma morte com um requinte de crueldade. É pior do que uma morte por um tiro. Porque a pessoa morria de tanta pedrada que tomava, e aquilo estourava o seu corpo por dentro e por fora. Então havia sangue para todo lado, e no meio daquele sangue que jorrava na boca de Estevão, inclusive, Estevão ainda teve, no meio de todas aquelas pedradas, a compaixão de dizer: Senhor, não imputes a ninguém essa maldade que estão fazendo comigo, e receba o meu espírito. E deu seu último suspiro e morreu. Aquela cena não fugiu nunca mais da mente de Saulo. E Jesus encontra com Saulo no caminho, diz: Saulo, não adianta você ficar recalcitrando contra os aguilhões, ou seja, não adianta você ficar brigando com quem tem autoridade. E Saulo logo reconheceu que era Jesus que estava falando com ele, e ele disse: Jesus, o que o senhor quer que eu faça? E Jesus dá o caminho para ele. Então, ser perseguido para Saulo era também uma espécie de alívio de sentimento, uma espécie de recompensa, porque todas as vezes que Saulo estava sendo perseguido, e ele foi açoitado muitas vezes, foi preso algumas vezes, apanhou muitas vezes. Quando isso acontecia, Saulo se lembrava de Estevão e de muitos irmãos que ele viu. Sofrendo e morrendo. E era uma espécie de recompensa para Saulo dizer: eu também estou sofrendo por causa dele. Saulo chega no final, ou Paulo, mas Saulo e Paulo é a mesma coisa, irmão, mesma coisa. Tem nenhuma diferença, transformou, deixou de ser Saulo e passou a ser Paulo, é a mesma coisa. Um nome é de uma naturalidade, outro é de outra, isso não altera nada. Paulo chega ao final da vida e diz: eu quero agradecer o meu Deus, quero louvar a Ele, porque o Evangelho está sendo pregado em todas as partes do mundo, e está sendo ensinada com toda a liberdade. Ninguém pode segurar a mensagem do Evangelho.
Ninguém consegue deter a mensagem do Evangelho. Com toda a liberdade, as coisas pertencentes ao Senhor Jesus. Esse é o tema da igreja. Jesus Cristo. Essa é a mensagem da igreja. Jesus Cristo. Esse é o ensino da igreja. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Esse é o centro da igreja, Jesus Cristo. Só tem um lugar para um trono, e o trono é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Não temos que pregar outra mensagem, é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Hoje está se pregando de tudo menos Jesus Cristo. As pessoas estão transformando o Evangelho num livro de curiosidade, de filosofia, e querendo resolver problemas desta vida, ensinando fórmulas prontas, como se Jesus fosse uma espécie de Rivotril, para aliviar o dor e o sofrimento das intempéries e das lutas da vida. Mas a igreja não tem outra mensagem. Ela só tem direito de pregar uma mensagem, e a mensagem é essa: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, e Jesus Cristo vai voltar. E ela prega sempre no meio das lutas, das perseguições, das intempéries da vida. Evangelho não é livro de receita para resolver o problema do homem enquanto ele vive aqui na terra. Evangelho é poder de Deus para salvação, para cura divina, para libertação, e para preparar o homem para ir encontrar com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, 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 Jesus. Ontem eu estava assistindo uma programação em uma certa igreja, e ficou lá uma pessoa durante 1h30, e a mensagem, não, quase 2 horas. Aí eu saía dali, ia dar uma volta, voltava de novo, ver se ele mudou o tema. Continuava mesmo, lenga-lenga. 2 horas. Qual era o tema do pregador? Gente grande, internacional, americano. Ensinar o povo a dar risada. O tema da mensagem: aprenda a fazer ha ha ha. Eu fiquei olhando aquela palhaçada. Ele ficou 2 horas ali na história do ha ha ha. Ele não falou uma vez sobre Jesus. E estava assim, ó. Porque a onda agora é ha ha ha. E lógico, as pessoas não estavam nem entendendo o que estava falando, porque eu também não entendi. Peguei assim 1 hora e fui assistindo 1 hora, não citou um versículo da Bíblia, só contando história e ensinando. Estou falando um templo.
E por aí você ouve todo tipo de conversa fiada, todo tipo de história, todo tipo de presepada, de pataquada, mas você não vê ninguém falando sobre Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Pastor, não tem outra mensagem? Não, a mensagem é Jesus, Jesus. Porque se Jesus não resolver o seu problema, não é o ha-ha-ha que vai resolver. Ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. O que quer dizer sem impedimento algum? Quer dizer que a igreja não tinha nenhuma luta, nenhum problema. Eu falei que Paulo estava preso. A igreja estava debaixo de perseguição. Ou você acha que a história da igreja primitiva é uma história de moleza, de fraqueza, de não ter nenhum problema? A gente não sabe o que é perseguição, irmão, porque nós nascemos e vivemos num país que a gente tem liberdade para pregar o evangelho e viver o evangelho. A gente tem liberdade, a gente não sabe o que é perseguição. Nós não sabemos o que é isso, não temos noção do que significa isso. Mas a igreja primitiva estava no meio do fogo, passando pelo meio do fogo, atravessando no meio do mar bravio. E Paulo está dizendo, sem impedimento algum, sem impedimento algum, sem impedimento algum, sem impedimento algum. Diga comigo: pregando o evangelho do reino e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Algumas características da igreja primitiva. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo de número 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Diga: e perseveravam nas orações. Essa é uma das marcas, das características da igreja primitiva. Eles perseveravam nas orações. Ainda, capítulo 4, e o versículo de número 31. Leamos todos juntos. 1, 2, 3. E tendo orado, a oração era para quê, irmãos? Ela tinha um propósito, e o propósito era esse: Senhor, não nos deixe voltar para trás. Senhor, não nos faça desistir. Qual foi o resultado imediato da oração? E anunciavam com ousadia Vamos ler de novo a última parte. 1, 2, 3. E anunciavam com ousadia, mais uma vez,
medida que eu for lendo, coloque o texto aí, eu não preciso nem falar sobre isso. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Oração que não nos move, oração que não nos impulsiona, oração que não nos leva para fora dos templos, para anunciar com ousadia a palavra de Deus. O que é ousadia aqui? Coragem. Oração que nos mantém aqui dentro, oração que só serve para nós buscarmos para resolver os nossos problemas, oração que não nos leva em direção às almas perdidas, é oração que não tem valor e eficácia nenhuma, porque luta e problema nós vamos ter todo dia. Doenças e enfermidades nós teremos a vida inteira, porque se crente não ficasse doente, crente não morreria, e crente morre todo dia, do jeito que nasce morre também, é 120 anos e ninguém passa da regra estabelecida no tempo de Noé. Moisés já disse 70 ou 80 anos, e o que passar disso é arrastando os pés. Então a nossa oração é oração para nos dar coragem, nos dar ousadia, para que enquanto nós estivermos aqui na terra, mesmo doente e arrastando o pé, a gente continue pregando: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta e Jesus vai voltar. Essa oração em si mesmada que a gente faz toda hora e todo momento, e está sendo ensinado: Jesus me cura, Jesus me liberta, Jesus me abençoa, Jesus abre porta de emprego, Jesus me dá dinheiro, Jesus me dá a casa, Jesus resolve os problemas da minha família, Jesus salva o meu filho, Jesus cuida de mim, Jesus dá um jeito nos meus inimigos, Jesus mata aquele dono daquela empresa, Senhor, Jesus derruba aquele chefe, Jesus mata o meu vizinho, Jesus. Ó, tem um homem que falou: Jesus queima ele. Isso é oração de macumbeiro, irmão. Em vez de falar Jesus queima ele, Jesus salva ele, Jesus cura ele, Jesus liberta ele. Queimar o que, irmão? Queimar nada. Jesus disse que é para abençoar os teus inimigos, amar quem te persegue, dar de graça o que de graça você recebeu. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos parar de orar para Deus resolver o nosso problema e vamos orar para Deus resolver o problema do homem sem Deus. Vamos parar de pensar na gente e pensar nas almas que estão se perdendo. Jesus, faz o pastor me esquecer aqui. Jesus, não deixa ele lembrar que eu tenho que evangelizar, não. Tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios. Irmão, para que ser cheio do Espírito Santo? Atenção, a pergunta é essa: para que você quer ser cheio do Espírito Santo? Para que você quer ser cheio do Espírito Santo? Responda isso para você.
Jesus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Para quê? É porque eu cheio do Espírito Santo, meus problemas vão estar todos resolvidos. Vai nada. Paulo estava preso. Cheio do Espírito Santo para eu vencer o pecado. Não, para você vencer o pecado, você tem que observar a palavra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo não é para você vencer pecado, não. Eu quero ser cheio do Espírito Santo porque eu quero ser espiritual. Espiritual para quê? Você quer espiritualidade para quê? Para que você quer espiritualidade? Só para olhar para o que está do teu lado e dizer: eu sou mais cheio do Espírito Santo do que ele. O mesmo Paulo que diz: eu falo e exercito os 9 dons espirituais. Ele mesmo diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Que a lei que está no meu interior é uma, mas a lei que opera os meus membros e a minha carne é outra, e eu fico lutando dia e noite. Paulo era cheio do Espírito Santo e lutava com a carne dia e noite. Então ser cheio do Espírito Santo não é para isso. A resposta está aqui. E todos foram cheios do Espírito Santo. Pode trocar o mais por mais. Cheio do Espírito Santo, mais. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Irmão, ser cheio do Espírito Santo é para você ser pregador, anunciador da palavra de Deus. E não existe esse negócio, você vai sendo cheio no caminho, irmão. Eu quero toda a plenitude de Deus para depois você ser um pregador do Evangelho. Você não vai conseguir nada. Não vai conseguir nada. É no caminho, é na história que você vai sendo cheio do Espírito Santo. Quanto mais você prega, mais cheio do Espírito Santo você fica. Quanto menos você prega, mais vazio do Espírito Santo você vai ser. E se recebereis a virtude do Espírito Santo, e ser-me-ei testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O sinal veio, o Espírito Santo desceu, os crentes falaram em língua estranha. Terminou ali, o que é que vão fazer? Espera aí. Você foi cheio do Espírito Santo para ser testemunha. Então, se você não testemunha, você não é cheio do Espírito Santo. Entendeu? Deu para entender? Caiu a ficha? Porque se você for cheio do Espírito Santo, você vai pregar. Se você não prega, você não é cheio do Espírito Santo. Porque o resultado imediato de ser cheio do Espírito Santo é pregar o Evangelho a toda criatura. Como é que eu testemunho se eu sou cheio do Espírito Santo ou nada? A minha paixão, o meu amor, a minha coragem, a minha ousadia em falar de Jesus 24 horas por dia. Mas não, a gente se acha cheio do Espírito Santo e se assenta no trono de Moisés para ficar julgando as pessoas. Um irmão cai, você pega aquilo e esparrama para todo mundo. Que é para acabar de desgraçar a vida da pessoa. Desgraçado, você é um desgraçado. Você é um desgraçado.
O primeiro hipócrita é você. Bandido. 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 Você para mim não passa de um bandido. Porque soldado, quando está ferido, você tem que recolher ele. E tratar dele, para ele voltar para o campo. Não é você acabar de chegar e fuzilar para desgraçar, não. Morre, desgraçado. É um a menos. Quando a Bíblia diz aqui, tendo orado, moveu-se o lugar, sabe o que aconteceu antes? Pedro e João tinham sido presos. Preso por quê? Porque foram orar por uma pessoa, o demônio saiu dela, como aquela dona dava muito dinheiro para os caras que moravam ali, disseram, gente, vamos dar um jeito, dar uma coça nesse cara aqui, entregar ele na mão das autoridades. Foi isso que aconteceu. Entregar na mão das autoridades para fazer, porque a autoridade é assim, política é assim. Político ruim, tem político bom? Tem. De 100, talvez tenha 1, 2, mas sempre tem. Mas político, ele vive da desgraça dos outros. Político não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem irmã. Político não tem nada. Político vai na onda. Ele quer agradar o povo. Então, para se ver de bem com o povo, diz, dá uma coça nele. Depois prende eles. Prenderam os dois. Se fosse os dias de hoje, era possível que os crentes estavam tudo fazendo zap lá, mandando zap, mandando Facebook. Prenderam o pastor Pedro. Prenderam o João. Que vergonha. Um pastor preso. Que safadeza. Não, mas alguém chega lá e diz, não, mas ele foi preso porque ele estava pregando o evangelho. Você acha que foi isso? Estava com culpa no cartório, preso, e os zap dos crentes só correndo para lá e para cá. Bandido! Vagabundo! Monstro! Soldado, quando fere, você recolhe ele, você não deixa acabar de morrer, não. Que evangelho é esse? De hipócritas. Isso aqui, se está doendo em você, bota a carapuça para dentro. Se não está doendo, é porque você está de bem com Deus. Eu não estou aqui para pregar o que você quer ouvir, não. Eu estou aqui para te confrontar, para te ensinar a ir para o céu e ser gente de caráter. Porque para ter caráter não precisa ser crente, precisa ter vergonha na cara. Vai para lá, bandido! Seus sentimentos não vou mudar. Eu morro, mas não mudo. Eu vou viver o que a Bíblia me ensina a viver, e vou ensinar os membros dessa igreja, da qual Deus me colocou como pastor, a você ser decente. Prenderam o Pedro, prenderam o João. Vai saber o que. E a notícia correndo, deram os lábios correndo para todo lado. Não aparecia um, se fosse os dias de hoje, para dizer, gente,
Vamos orar. Vamos orar. A igreja primitiva reuniu e disse: gente, nosso pastor está preso. Vamos orar. Eu imagino, se eu fosse preso amanhã, o que ia sair no Facebook dos irmãos, no Zap dos irmãos. Entendeu, Anderson? A minha história todinha, de 30 anos de pastor aqui nessa igreja, 36 anos de pastor presente, a minha história todinha ia ser julgado por uma atitude. Eu não me engano com isso. Eu não me engano com isso. Prenderam o Abner. Deve estar metido nessa confusão aí. Com certeza o nome dele está nessa confusão. E a notícia correu para todo lado, sim. Está devendo, porque se não tivesse devendo, não estava preso. A igreja primitiva não era assim. Prenderam Pedro, prenderam João, disse: gente, vamos orar. Vamos orar. O homem prendeu, mas Deus vai lá naquela prisão, porque nós vamos orar. Deus vai lá e vai tirar ele de lá. Enquanto a igreja orava, Deus mandou um anjo. Disse: entra lá, anjo graduado. Entrou lá. Pedro, João, acorda. Quem é? É um fantasma? Espera aí, rapaz, sou eu. É que a igreja orou e Deus mandou o seu anjo aqui. Levanta, rapaz, levanta aí, vambora, vambora, vambora. Quando eles falou assim, os grilhões que estavam segurando Pedro e João já caiu por terra. Pá. Vambora, rapaz. Não, mas tem que explicar para as autoridades que eu não devo nada. Vambora, rapaz. Levanta aí. Oração. Levantaram, diz: vem comigo. O primeiro portão eletrônico que existiu na história da humanidade foi aqui, ó. Quem inventou o portão eletrônico? Não foi os tecnólogos de hoje, não. Foi o Senhor. Disse: vamos comigo, eu estou com o controle remoto na mão. O que eu abro, ninguém fecha, e o que eu fecho, ninguém abre. Vamos comigo. Bora! Levanta a sua mão e glorifica ao Senhor. Ele está com o controle da tua vida nas mãos dele. E o que ele abre, ninguém fecha. Bora, rapaz. Eles saíram meio incrédulos assim, diz: ô João, você está sonhando? Me belisca aí. Não, rapaz, nós estamos ao vivo e ao coro mesmo. Mas será que é verdade mesmo? Você pode dizer: então nós dois. Bora, rapaz. Na medida que eles iam chegando, o anjo do Senhor só fez assim. Bora. Passou. Vamos embora. Vamos para onde? Vamos em direção à casa dos irmãos. Daqui a pouco, quando eles chegarem, que avistaram a casa dos irmãos, que eles estão indo naquela alegria, cadê o anjo?
O anjo só foi até a porta da casa. Menina, vai lá ver quem é que está orando. Eu não vou sair da oração aqui não. Vai lá ver o que está acontecendo. A primeira diaconisa na história da Bíblia. A diaconisa entrou lá, olhou assim e disse: gente, espera aí. Espera aí. Se tivesse óculos, voltou lá e disse: o pastor Pedro e o pastor João estão aí na porta. Alguém mais espirituoso disse: é nada, isso aí é o anjo deles que chegou aqui. Disse: não é anjo não, eu conheço anjo, é eles mesmo. Se é eles, abre a porta para eles entrar, gente. Bota o homem para dentro. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Pedro entrou e Tiago entrou, disse: pode encerrar a oração. Deus moveu o lugar. Levanta suas duas mãos para o céu e por um minuto glorifique esse Deus, o Deus da Bíblia. Adore a Ele. Um minuto você adorando a Ele. Feche os seus olhos e um minuto você adora a Ele. Diga assim comigo: oração pela unidade. Perseveravam nas orações. Oração para renovação espiritual. E todos foram cheios do Espírito Santo enquanto oravam. E moveu-se o lugar onde estavam reunidos. E cheios do Espírito Santo anunciavam com coragem ou ousadia a palavra de Deus. Diga: oração pela unidade, oração pela renovação, oração pelo livramento. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a Deus. A minha pergunta é esta: será que a igreja, diga assim, a igreja sou eu. Mais uma vez, a igreja sou eu. Será que a igreja hoje ora igual, ou mais ou menos igual à igreja primitiva? Será que nós estamos orando igual à igreja primitiva? Ou alguém imagina que nós estamos num playground, num lugar de descanso? Aqui é lugar de guerra, meu irmão. Aqui é lugar de luta. Não é aqui o nosso descanso. Quem está esperando vida boa aqui na terra
não está vivendo o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus é a contracultura disso tudo que está aí. O Evangelho de Jesus diz o seguinte: se está tudo bem com você aqui, está tudo mal lá em cima. Se a coisa está ruim para você aqui, é porque está certo lá em cima. Porque quem não amar irmão, irmã, pai, mãe, esposo ou esposa, mais do que a ele, não é digno dele. Você prova a sua fidelidade e a unção de Deus na sua vida é na guerra. É na guerra. Você não ora para ter vida sossegada. Você ora para ter poder para vencer as lutas do dia a dia. E para principalmente, se estiver dando tudo certo, você pregar o Evangelho. E se você está dando tudo errado, você continua pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho. Anunciando Jesus. Anunciando Jesus. Anunciando Jesus. Anunciando Jesus. Eu continuo outro dia sobre essa palavra. Vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas.